A madrugada ainda pendia sobre São Paulo quando o alarme cortou o silêncio da estação. Jazira acordou num sobressalto, o coração já acelerado antes mesmo de seus pés tocarem o chão frio. Ao redor, seus colegas se movimentavam com a precisão de quem repetiu aquele ritual centenas de vezes, mas a urgência nunca diminuía. Cada segundo contava. Cada momento de hesitação podia significar a diferença entre vida e morte. Ela calçou as botas pesadas enquanto ouvia os detalhes pelo rádio. Incêndio no centro. Edifício comercial. Possíveis vítimas presas. As palavras ecoavam em sua mente enquanto vestia o uniforme. Cada camada de proteção parecendo ao mesmo tempo insuficiente e sufocante. Jazira conhecia bem aquela sensação. A adrenalina misturada ao medo. O dever sobrepondo-se à vontade de estar em segurança. O caminhão vermelho rasgou as ruas vazias da cidade. A sirene, anunciando a tragédia que se desenrolava a poucos quilômetros dali. Jazira olhava pela janela, observando a cidade acordar lentamente, inconsciente do drama que se aproximava. Pessoas começavam a abrir suas portas, padarias acendiam suas luzes. A vida seguia seu curso natural enquanto em algum lugar outras vidas pendiam por um fio. Ela pensou em sua mãe, que jamais aprovara sua escolha. Pensou nas palavras ditas com preocupação e medo, nas lágrimas derramadas quando Jazira anunciou que se tornaria bombeira. Pensou também nas noites em que duvidou de si mesma, nas vezes em que o peso da profissão parecia maior do que suas forças. Mas algo dentro dela sempre falava mais alto. Uma voz que insistia que aquele era seu lugar, seu propósito. O comandante Carlos, sentado ao lado do motorista, repassava as informações pelo rádio. Homem de 52 anos, 30 deles dedicados ao corpo de bombeiros, ele já havia visto de tudo. Cicatrizes em seus braços contavam histórias que ele raramente compartilhava. Cada marca um testemunho silencioso de batalhas contra o fogo, contra o tempo, contra a morte. Ao lado de Jazira, Rafael verificava seu equipamento pela terceira vez. Jovem, apenas 24 anos, ele ainda carregava aquele brilho nos olhos de quem acredita poder salvar o mundo. Jazira sabia que a vida cedo ou tarde temperaria aquele idealismo, mas torcia para que nunca o extinguisse completamente. O mundo precisava de pessoas que ainda acreditavam. A fumaça negra já era visível a 2 quadras de distância. Densa, tóxica, ela subia aos céus como uma cortina obscura que anunciava a destruição. Jazira sentiu seu estômago apertar. Não importava quantas vezes enfrentasse aquilo, o medo sempre estava lá, fiel companheiro, que sussurrava alertas que ela precisava ignorar. Quando desceram do caminhão, o calor já era intenso mesmo a metros do prédio. As chamas dançavam nas janelas do 3º andar, línguas vermelhas e alaranjadas que devoravam tudo em seu caminho. Vidros explodiam, madeira estalava. O fogo cantava sua canção de destruição enquanto pessoas se aglomeravam na rua, rostos marcados por terror e desespero. Um homem correu em direção a eles, os olhos arregalados, as roupas sujas de fuligem. Ele gesticulava freneticamente, tentando falar ao mesmo tempo que tossia, a fumaça ainda queimando seus pulmões. Carlos tentou acalmá-lo, pedindo que respirasse fundo, que explicasse com calma o que havia acontecido. O homem apontou para o prédio, para as janelas do 2º andar, dizendo que seu escritório ficava ali, que havia deixado tudo para trás. Documentos, equipamentos, memórias de anos de trabalho. Sua voz oscilava entre o desespero e a raiva, a impotência de quem vê sua vida desmoronar em questão de minutos. Quando seus olhos caíram sobre Jazira, algo mudou em sua expressão. Ele a olhou de cima a baixo, uma incredulidade se desenhando em seu rosto. Perguntou se ela realmente ia entrar ali, se aquilo não era trabalho para os homens da equipe. As palavras saíram sem filtro. Uma mistura de machismo enraizado e pânico mal direcionado. Jazira já havia enfrentado aquilo antes. Sabia que responder seria desperdiçar tempo e energia. Tinha uma missão, e a opinião daquele homem, por mais dolorosa que fosse, não mudaria o fato de que havia vidas ali dentro esperando por socorro. Ela apenas ajustou sua máscara e seguiu em direção ao prédio. Carlos organizou a equipe rapidamente. Rafael e outros 2 bombeiros atacariam o fogo pela escada externa, enquanto Jazira e Marcelo entrariam pela frente, fazendo uma varredura rápida dos andares inferiores. O tempo era essencial. A estrutura do edifício já começava a ceder. Vigas de metal gemiam sob o calor extremo. Paredes rachaduras se abriam como feridas. Dentro do prédio, o inferno se revelava em toda a sua crueldade. A fumaça era tão densa que mesmo com a máscara, Jazira mal conseguia enxergar a própria mão estendida. O calor atravessava seu uniforme, queimando sua pele através das camadas de proteção. Cada respiração era um esforço, cada passo uma aposta. Marcelo seguia à frente, sua lanterna cortando a escuridão sufocante. Eles gritavam, anunciando sua presença, pedindo que eventuais vítimas respondessem. O som de suas vozes era abafado pelo
pelo rugido do fogo, pelo barulho ensurdecedor da destruição acontecendo ao redor. O primeiro andar estava quase totalmente consumido. Não havia nada a fazer ali além de conter o avanço das chamas. Seguiram para o segundo andar, onde a situação era um pouco melhor, mas ainda crítica. Salas vazias, mesas reviradas, computadores derretidos pelo calor. O cenário lembrava um campo de guerra, devastação completa. Foi no corredor do segundo andar que Jazira ouviu um som fraco, quase imperceptível em meio ao caos. Ela parou, pedindo silêncio a Marcelo. Ambos ficaram imóveis, tentando identificar a origem daquele ruído. Então ela ouviu novamente um choro abafado, infantil, vindo de uma das salas ao fundo. Jazira correu, ignorando os protestos de Marcelo pedindo cautela. A porta estava trancada. Ela a chutou uma vez, duas, três, até que a madeira cedesse. A sala estava tomada pela fumaça, mas as chamas ainda não haviam chegado ali. No canto, encolhida, debaixo de uma mesa, estava uma menina. Elizabeth tinha apenas 7 anos. Seus olhos estavam fechados, seu rosto pálido, coberto por fuligem. Ela segurava um ursinho de pelúcia contra o peito, os dedos pequenos agarrados à única coisa familiar em meio ao pesadelo. Jazira sentiu seu coração apertar de uma forma que nenhum treinamento poderia ter preparado. Ela se ajoelhou ao lado da criança, verificando sua respiração. Estava fraca e irregular. Elizabeth havia inalado muita fumaça. Precisavam sair dali imediatamente. Jazira a pegou no colo com cuidado, o corpo pequeno parecendo ainda mais frágil contra seu uniforme pesado. O ursinho caiu no chão e ela o pegou rapidamente, enfiando-o dentro de seu casaco. Marcelo já estava na porta, avaliando a situação. O fogo havia se espalhado pelo corredor, bloqueando a rota pela qual haviam entrado. Precisariam encontrar outra saída. Ele apontou para a janela da sala ao lado, dizendo que poderiam descer pela escada externa se conseguissem chegar até ela. O problema era o corredor. 5 metros separavam aquela sala da outra, e cada centímetro estava tomado pelas chamas. O calor era insuportável. O ar tão quente que queimava os pulmões mesmo através da máscara. Marcelo olhou para Jazira, a pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu. Não havia escolha. Jazira apertou Elizabeth contra seu peito, protegendo-a o máximo possível. Respirou fundo, lembrando de cada treinamento, de cada simulação, de cada momento que a preparara para aquilo. Mas nada realmente preparava alguém para correr através do fogo carregando uma criança desacordada. Ela correu. O fogo lambeu seu uniforme. O calor penetrou cada camada de proteção. Sentiu sua pele queimar. Sentiu o mundo desacelerar ao redor enquanto cada segundo se esticava em uma eternidade. Seus pulmões imploravam por ar. Seus músculos gritavam em agonia, mas ela não parou. Não podia parar. Marcelo chegou primeiro à outra sala, virando-se imediatamente para ajudá-la. Jazira tropeçou nas últimas passadas, quase caindo, mas as mãos firmes de seu colega a seguraram. Eles fecharam a porta atrás de si, comprando alguns segundos preciosos enquanto o fogo tentava encontrar seu caminho. A janela estava trancada. Marcelo a quebrou com sua ferramenta, o vidro explodindo para fora. Ar fresco invadiu a sala, mas trouxe consigo o oxigênio que o fogo ansiava. As chamas explodiram atrás deles, consumindo a porta de madeira em segundos. A escada externa balançava perigosamente. Marcelo desceu primeiro, testando cada degrau. Jazira o seguiu, segurando Elizabeth com um braço, enquanto se agarrava ao corrimão com o outro. Cada passo era uma prece silenciosa. A estrutura metálica estava quente demais, as barras queimando mesmo através de suas luvas. Eles estavam no meio do caminho quando ouviram o estrondo. Parte do terceiro andar desabou, enviando uma chuva de destroços ardentes para todos os lados. A escada tremeu violentamente, ameaçando se desprender da parede. Jazira se agarrou com toda a força, seu corpo protegendo Elizabeth de qualquer fragmento que voasse em sua direção. Quando finalmente tocaram o chão, Jazira sentiu suas pernas cederem. Caiu de joelhos ainda segurando a menina. Paramédicos correram em sua direção, pegando Elizabeth de seus braços. Jazira os viu preparar a maca, colocar a máscara de oxigênio no rosto pálido da criança, iniciar os procedimentos de emergência. Carlos estava ao seu lado, ajudando-a a tirar o capacete. Perguntou se ela estava bem, se havia se machucado. Jazira mal conseguia falar. A adrenalina ainda correndo por suas veias, o mundo parecendo distante e irreal. Ela apenas apontou para Elizabeth, para os paramédicos trabalhando freneticamente. A ambulância partiu segundos depois, sirenes cortando a madrugada que agora dava lugar ao amanhecer. Jazira ficou ali, sentada na calçada, observando o prédio queimar. Outros bombeiros continuavam o trabalho, mas o pior havia passado. As chamas estavam sob controle. Ninguém mais estava preso lá dentro. O homem de antes se aproximou lentamente. Suas roupas estavam cobertas de cinzas, seu rosto marcado por lágrimas e fuligem. Ele ficou parado a alguns metros, incapaz de encontrar palavras.
palavras. Finalmente, murmurou um pedido de desculpas, tão baixo que Jazira quase não ouviu. Ela apenas acenou com a cabeça, cansada demais para qualquer coisa além disso. A equipe voltou para a estação quando o sol já estava alto. Ninguém falou muito durante o trajeto. Cada um processava a missão à sua maneira, lidando com o peso do que haviam enfrentado, com o alívio de terem voltado inteiros. Jazira olhava pela janela, pensando em Elizabeth, perguntando-se se a menina sobreviveria. Na estação, ela tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar a fuligem e o cansaço. Observou as queimaduras em seus braços, marcas vermelhas que arderiam por dias. Pensou em sua mãe novamente, imaginando a reação dela se soubesse do que havia acontecido. Decidiu que não contaria, pelo menos não todos os detalhes. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina de relatórios e chamadas menores. Jazira tentava não pensar em Elizabeth, mas a menina invadia seus pensamentos nos momentos mais inesperados. Ela se pegava imaginando aqueles olhos fechados, aquele rosto pálido, perguntando-se se havia chegado a tempo, se seus esforços haviam sido suficientes. Foi na quinta noite que o telefone tocou. Carlos a procurava, sua voz carregando uma emoção incomum. Ele disse que o hospital havia ligado, que a menina do incêndio havia acordado. Mais do que isso, ela havia pedido para ver a bombeira que a salvara. Perguntou se Jazira poderia ir até lá. Jazira sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía no peito. Ela havia salvado aquela vida. Elizabeth estava viva. As palavras não conseguiam expressar a magnitude daquele sentimento, a gratidão avassaladora por ter chegado a tempo. Ela foi ao hospital na manhã seguinte. O edifício branco parecia tão diferente do caos do incêndio, a calma dos corredores, um contraste gritante com o inferno que haviam enfrentado. Uma enfermeira a guiou pelos andares, explicando que Elizabeth estava se recuperando bem, que em poucos dias teria alta. A porta do quarto estava entreaberta. Jazira respirou fundo antes de entrar, tentando controlar o turbilhão de emoções que a atravessava. Dentro, sentada na cama, estava Elizabeth. Seus olhos grandes e escuros se iluminaram quando viu Jazira, um sorriso imenso se abrindo em seu rosto. A mãe de Elizabeth estava ao lado da cama. Ela se levantou imediatamente, caminhando até Jazira com passos apressados. Sem dizer palavra, ela a abraçou, apertando-a com força enquanto soluçava em seu ombro. Agradecimentos incoerentes saíam de seus lábios, palavras entrecortadas pela emoção pura de quem quase perdeu tudo e agora tinha sua filha de volta. Jazira retribuiu o abraço, sentindo as próprias lágrimas escorrerem livremente. Ela não tentou contê-las. Ali, naquele quarto de hospital, cercada pela gratidão de uma mãe e pelo sorriso de uma criança sobrevivente, não havia espaço para máscaras profissionais ou contenção emocional. Ali, ela era simplesmente humana. Elizabeth chamou Jazira para perto da cama. Com movimentos ainda um pouco fracos, ela pegou algo da mesinha ao lado. Era o ursinho de pelúcia, o mesmo que Jazira havia salvado junto com ela. Elizabeth o estendeu em sua direção, dizendo que queria que ela ficasse com ele. Jazira tentou recusar, dizendo que o ursinho era dela, que era importante demais para dar a alguém. Mas Elizabeth insistiu, sua voz firme apesar da fragilidade. Ela disse que queria que Jazira tivesse algo para lembrar que havia salvado sua vida, que ela era uma heroína de verdade. As mãos de Jazira tremiam quando pegou o brinquedo. O tecido macio estava limpo agora, mas ela ainda podia sentir o peso daquela noite, o desespero de correr contra o tempo, o medo de não conseguir. Ela apertou o ursinho contra o peito, agradecendo com uma voz embargada. Elizabeth contou como estava naquele prédio. Sua mãe trabalhava ali como faxineira no turno da noite. Naquela madrugada, a babá não havia aparecido e não havia com quem deixar a filha. Ela a levou consigo, pensando que ficaria segura em uma das salas do segundo andar enquanto trabalhava. Então o fogo começou. A mãe de Elizabeth havia conseguido sair, descendo pelas escadas antes que ficassem intransitáveis. Ela pensou que a filha estivesse atrás dela, mas quando se virou, a menina não estava lá. O desespero que se seguiu foi indescritível. A certeza de que havia perdido sua única filha, de que sua decisão custara a vida mais preciosa que conhecia. Quando os bombeiros chegaram e ela tentou voltar, eles a impediram. Era tarde demais, diziam. O prédio estava tomado pelas chamas. Ela gritou, implorou, tentou forçar passagem, mas foi contida. Então viu Jazira sair daquela escada externa, carregando um corpo pequeno envolvido em fumaça. Seu coração parou até reconhecer sua filha. Jazira ouviu cada palavra em silêncio, entendendo a magnitude do que havia feito. Não era apenas uma criança salva. Era uma mãe que não perdeu sua razão de viver, era uma família que permaneceu intacta. Era um futuro que ainda teria chance de acontecer. Os dias seguintes trouxeram mais visitas. Jazira voltou ao hospital 2 vezes, levando desenhos que Elizabeth havia
pedido para fazer juntas. A menina desenhava bombeiros, caminhões vermelhos, prédios em chamas. Transformava o trauma em arte, processando o que havia vivido através das cores e linhas no papel. Na terceira visita, Elizabeth fez um pedido especial. Seu aniversário seria em 10 dias. Ela faria 8 anos e queria muito que Jazira estivesse presente na festa. A mãe da menina reforçou o convite, dizendo que seria uma honra ter ali a pessoa que salvara sua filha. Jazira aceitou sem hesitar. Algo havia se criado entre ela e aquela família, uma conexão que ia além do dever profissional. Elizabeth se tornara importante para ela de uma forma que não conseguia explicar completamente. Talvez fosse a intensidade do momento compartilhado, talvez fosse o lembrete vívido de por que havia escolhido aquela profissão. A semana passou em uma sucessão de chamadas e treinamentos. Jazira voltou à rotina, mas algo havia mudado. Suas colegas notaram, comentaram que ela parecia mais leve, mais presente. Mesmo as dúvidas que às vezes a assombravam pareciam ter perdido força. Ela havia salvado uma vida, não como conceito abstrato, mas como realidade palpável. Rafael perguntou sobre o ursinho que ela agora mantinha em seu armário na estação. Jazira contou a história, observando os olhos do jovem bombeiro se encherem de emoção. Ele disse que momentos assim eram raros, que muitas vezes eles faziam seu trabalho sem nunca saber o resultado final. Poder ver uma vítima recuperada era um presente. O dia do aniversário chegou rapidamente. Jazira comprou um presente simples, um kit de desenho que Elizabeth havia mencionado querer. Vestiu roupas casuais, estranhando não usar o uniforme, sentindo-se quase exposta sem aquela camada de identidade profissional. A festa era em um salão pequeno, decorado com balões vermelhos e amarelos. Jazira sorriu ao ver o tema. Elizabeth havia insistido em uma festa de bombeiros. Havia caminhões de brinquedo nas mesas, capacetes de plástico como lembrancinhas, até um bolo em formato de hidrante. Elizabeth correu para abraçá-la assim que ela entrou. A menina estava irreconhecível, tão diferente daquela figura pálida e frágil no hospital. Seus olhos brilhavam de alegria, suas bochechas coradas de excitação. Ela puxou Jazira pela mão, mostrando cada detalhe da decoração, explicando por que havia escolhido cada elemento. Outras crianças corriam pelo salão, alheias ao significado profundo que aquela festa carregava. Para elas, era apenas mais uma celebração, bolo e brincadeiras. Mas para Elizabeth, para sua mãe, para Jazira, era muito mais. Era a comemoração de uma vida que quase se perdeu, de um futuro que quase não aconteceu. Durante a festa, a mãe de Elizabeth fez um pequeno discurso, com voz trêmula. Ela agradeceu a todos pela presença, mas especialmente a Jazira. Contou para quem não sabia sobre o incêndio, sobre o salvamento. As palavras foram simples, mas carregadas de uma emoção que fez o salão inteiro silenciar. Jazira sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Sentiu o peso da gratidão daquelas pessoas, o reconhecimento pelo que havia feito, mas também sentiu algo mais profundo, uma compreensão renovada de seu propósito. Ela não salvava vidas para receber agradecimentos ou reconhecimento. Salvava porque cada vida importava, porque cada pessoa merecia uma chance. Elizabeth insistiu que Jazira ajudasse a apagar as velas. As duas se inclinaram sobre o bolo, a luz das velas dançando em seus rostos. Quando sopraram juntas, Jazira fechou os olhos e fez um desejo silencioso, que nunca perdesse a força para fazer aquilo, que nunca duvidasse de seu valor, que sempre tivesse coragem para enfrentar o fogo. As horas passaram em uma sucessão de risadas e brincadeiras. Jazira se viu relaxando de uma forma que há muito não experimentava, deixando a guarda baixar, permitindo-se simplesmente estar presente naquele momento de alegria. Viu Elizabeth brincar com os amigos, correr, gritar, viver intensamente cada segundo. Quando a festa terminou e os convidados começaram a ir embora, Elizabeth pediu que Jazira esperasse. Ela desapareceu em uma das salas dos fundos, voltando segundos depois com um envelope. Com cerimônia exagerada de quem considera aquilo muito importante, ela entregou o papel a Jazira. Dentro havia um desenho. Elizabeth se desenhara de um lado, pequena e colorida. Do outro lado, uma figura alta com uniforme vermelho e capacete amarelo. Entre as duas, traços vermelhos e laranjas representando o fogo. E, acima de tudo, escrito com letras grandes e irregulares: minha heroína. Jazira sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não tentou escondê-las. Ela abraçou Elizabeth por um longo momento, agradecendo não apenas pelo desenho, mas por tudo. Por ter sobrevivido, por estar ali, por lembrá-la de por que havia escolhido aquele caminho. A mãe de Elizabeth as observava com um sorriso sereno. Ela se aproximou, colocando a mão no ombro de Jazira. Disse que aquela festa não teria acontecido sem ela, que cada aniversário futuro seria uma lembrança de seu sacrifício, de sua coragem. Jazira balançou a cabeça, insistindo que apenas fizera seu trabalho, mas no fundo sabia que era mais do que isso. Naquela noite, ela havia
transcendido o dever profissional, havia se colocado em risco real, havia enfrentado seus próprios medos para dar a Elizabeth uma chance de futuro. Quando finalmente se despediu, Jazira levou consigo não apenas o desenho e as memórias, mas uma renovação de propósito. As dúvidas que às vezes a assombravam, o cansaço que ameaçava drenar sua energia, o peso da profissão que podia parecer esmagador, tudo isso se tornava suportável quando via o resultado tangível de seu trabalho. De volta à estação naquela noite, ela colocou o desenho em seu armário, ao lado do ursinho de pelúcia. Seus colegas viriam perguntar sobre a festa, sobre Elizabeth, e ela contaria cada detalhe com prazer, porque histórias assim precisavam ser compartilhadas, precisavam circular entre aqueles que diariamente colocavam suas vidas em risco. Carlos passou pelo corredor e a viu olhando para o desenho. Ele se aproximou, observando a imagem infantil com um sorriso nostálgico. Disse que depois de 3 décadas no corpo de bombeiros, ele havia aprendido que momentos como aquele eram o combustível que os mantinha vivos. Não o salário, não o reconhecimento público, mas aquelas conexões humanas genuínas. Jazira concordou. Pensou em todos os bombeiros que nunca conheceram as pessoas que salvaram, que fizeram seu trabalho e seguiram para a próxima chamada sem saber se haviam chegado a tempo. Ela havia tido sorte, uma oportunidade rara de ver o impacto direto de suas ações, mas também sabia que cada chamada importava, cada vida salva tinha valor infinito, mesmo que nunca soubesse o nome da pessoa ou o que acontecera depois. O trabalho de um bombeiro não dependia de gratidão ou reconhecimento, dependia da convicção inabalável de que salvar vidas era sempre a coisa certa a fazer. Nas semanas seguintes, Jazira e Elizabeth mantiveram contato, mensagens ocasionais, algumas fotos. A menina voltara à escola, retomando lentamente sua rotina. Normal, ainda tinha pesadelos às vezes, mas a terapia estava ajudando. Seus desenhos agora incluíam menos fogo e mais flores, menos fumaça e mais cores vibrantes. Uma tarde, durante um treinamento na estação, chegou um grupo de crianças em visita escolar. Jazira foi designada para guiá-los, mostrando os caminhões, explicando os equipamentos. As crianças faziam perguntas em velocidade acelerada, querendo saber tudo sobre como era ser bombeira. Uma menina pequena, não mais de 6 anos, perguntou se era verdade que bombeiros salvavam pessoas. Jazira se ajoelhou para ficar na altura dela, olhando em seus olhos curiosos. Disse que sim, que todo dia bombeiros ao redor do mundo arriscavam suas vidas para proteger outros. A menina então perguntou se Jazira já havia salvado alguém. Por um momento ela hesitou. Então pensou em Elizabeth, no ursinho de pelúcia, no desenho, em seu armário. Contou a história de forma simples, adaptando-a para a audiência jovem, focando na coragem e na importância de nunca desistir. As crianças ouviram em silêncio absoluto, os olhos arregalados. Quando Jazira terminou, elas explodiram em perguntas e exclamações. Queriam saber cada detalhe, como era o fogo, como ela não teve medo, se a menina estava bem agora. Jazira respondeu a cada pergunta com paciência, vendo em cada rostinho a semente de futuros bombeiros, futuros heróis. Rafael assistiu à cena de longe, um sorriso orgulhoso no rosto. Depois que as crianças foram embora, ele comentou que Jazira havia se tornado uma inspiração, não apenas para aquelas crianças, mas para toda a equipe. Ela encarnava o melhor do que significava ser bombeira: coragem, dedicação, humanidade. Jazira balançou a cabeça, desconfortável com o elogio. Insistia que qualquer um da equipe teria feito o mesmo, que ela não era especial. Mas Rafael discordou. Disse que entrar naquele corredor em chamas, arriscar tudo por uma criança desconhecida, exigia um tipo especial de coragem. A verdade era mais complexa. Jazira sabia que naquele momento não havia pensado em coragem ou heroísmo. Havia pensado apenas em Elizabeth, em tirá-la dali, em dar a ela uma chance. O instinto de proteger havia superado o medo. A adrenalina havia empurrado seu corpo além de seus limites normais. Mas agora, olhando em retrospectiva, ela começava a entender. Coragem não era ausência de medo, era agir apesar dele. Era continuar avançando quando cada fibra do corpo gritava para recuar. Era escolher o dever acima da segurança pessoal. Os meses seguintes trouxeram novas chamadas, novos incêndios, novos desafios. Jazira enfrentou cada um com a mesma determinação, mas agora com algo mais: a certeza absoluta de que estava no lugar certo. As dúvidas que um dia a atormentaram haviam sido queimadas naquele corredor em chamas, substituídas por uma convicção sólida. Nem toda chamada terminava bem. Houve noites em que chegaram tarde demais, em que fizeram tudo certo, mas não foi suficiente. Nesses momentos, Jazira olhava para o ursinho em seu armário, para o desenho de Elizabeth, e encontrava forças para continuar, porque para cada tragédia inevitável havia vidas que podiam ser salvas. Em um dos plantões mais longos, Carlos reuniu a equipe para uma conversa. Falou sobre
sobre o desgaste emocional da profissão, sobre como era normal sentir o peso das missões. Incentivou cada um a encontrar suas próprias formas de lidar com o trauma, de processar as experiências intensas. Jazira compartilhou sua história com Elizabeth. Falou sobre como aquela conexão havia mudado sua perspectiva, como saber que a menina estava bem e feliz tornava cada plantão mais leve. Vários bombeiros assentiram, compartilhando suas próprias histórias de momentos que os mantinham motivados. Rafael contou sobre uma senhora idosa que salvara de um acidente de carro. Anos depois, ela o reconhecera na rua e insistira em abraçá-lo, agradecendo pela vida extra que ele lhe dera. Aquele abraço, disse ele, sustentara sua vocação, através de meses difíceis. Marcelo, que estivera com Jazira no resgate de Elizabeth, falou sobre como aquela noite mudara algo nele. Disse que já havia participado de centenas de resgates, mas ver Jazira correndo através daquele corredor em chamas, protegendo aquela criança com o próprio corpo, redefiniria para sempre o que significava dedicação. Ele confessou que teve medo naquele momento, não por si mesmo, mas por ela. A conversa se estendeu pela madrugada, cada bombeiro compartilhando fragmentos de suas jornadas. Histórias de sucesso se misturavam com relatos de fracasso, momentos de glória conviviam com confissões de dúvida. Ali, naquele círculo de confiança, eles eram mais do que colegas de trabalho. Eram uma família forjada no fogo, unidos pela experiência compartilhada de dançar na linha entre vida e morte. Carlos finalizou dizendo que o trabalho deles raramente recebia o reconhecimento que merecia. A maioria das pessoas salvas seguia suas vidas sem nunca saber os nomes de quem as resgatara, mas isso não diminuía o valor do que faziam. Cada vida salva era uma vitória, cada tentativa honesta era digna, independentemente do resultado. Jazira absorveu aquelas palavras, sentindo-as ressoar profundamente. Pensou em todas as pessoas que ela e seus colegas haviam ajudado ao longo dos anos, rostos que já não lembravam, nomes que nunca souberam. Cada um representava alguém que voltou para casa, alguém que teve mais um dia com sua família, alguém cujo futuro permaneceu possível. A rotina continuou, implacável em sua imprevisibilidade. Havia incêndios em residências, acidentes de trânsito, resgates em altura, pessoas presas em elevadores. Cada chamada era diferente, cada situação exigia adaptação e improviso, mas todas compartilhavam a mesma urgência, a mesma pressão de que vidas dependiam de suas ações. Em uma manhã especialmente movimentada, 3 chamadas chegaram quase simultaneamente. A equipe precisou se dividir, recursos esticados ao limite. Jazira foi enviada com uma equipe menor para um incêndio em um galpão industrial. O fogo já estava avançado quando chegaram, mas felizmente o local estava vazio. Enquanto combatiam as chamas, Jazira pensou em como cada incêndio tinha sua própria personalidade. Este era agressivo, alimentado por produtos químicos armazenados no galpão. As chamas saltavam imprevisivelmente, mudando de direção com o vento. Exigia concentração total, antecipação constante. Levaram horas para controlar completamente a situação. Quando finalmente terminaram, o sol já estava alto e Jazira sentia cada músculo do corpo reclamar. Mas havia satisfação no trabalho bem feito, na estrutura parcialmente preservada, no fogo impedido de se espalhar para os prédios vizinhos. De volta à estação, encontrou uma mensagem esperando. Era da mãe de Elizabeth, dizendo que a menina havia feito um novo desenho e queria entregar pessoalmente a Jazira. Marcaram de se encontrar no parque no fim de semana seguinte. O parque estava cheio de famílias quando Jazira chegou. Crianças corriam entre os brinquedos, casais caminhavam pelas trilhas, vendedores ambulantes ofereciam pipoca e algodão doce. Era um lembrete do mundo além das emergências, da vida normal que eles protegiam com seu trabalho. Elizabeth a viu de longe e correu, quase derrubando Jazira com o impacto do abraço. A menina estava maior, parecia ter crescido centímetros nas últimas semanas. Seus olhos ainda carregavam aquele brilho especial, aquela alegria vibrante de quem apreciava cada momento. O novo desenho era mais elaborado que o primeiro. Mostrava não apenas Jazira e Elizabeth, mas toda a equipe de bombeiros. Havia Carlos com seu capacete, Rafael com seu sorriso, Marcelo ao lado do caminhão. Elizabeth havia capturado algo essencial sobre cada um, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Jazira perguntou como ela sabia desenhar os outros. Elizabeth explicou que sua mãe lhe contara sobre a equipe, sobre como todos trabalharam juntos naquela noite. A menina entendia que Jazira não havia salvado sua vida sozinha, que havia sido um esforço coletivo. Queria homenagear todos. Sentaram em um banco e conversaram por horas. Elizabeth contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre como às vezes ainda tinha medo de fogo, mas estava aprendendo a lidar. Disse que quando crescesse, talvez quisesse ser bombeira também, para ajudar outras crianças como ela. Jazira sorriu, dizendo que Elizabeth poderia ser qualquer coisa que quisesse.
fizesse. O importante era fazer algo que sentisse ter significado, algo que preenchesse não apenas o tempo, mas o coração. Fosse bombeira ou professora, médica ou artista, o que importava era viver com propósito. A mãe de Elizabeth se aproximou com sanduíches e sucos. As três fizeram um piquenique improvisado, a conversa fluindo naturalmente entre tópicos variados. Ali, sob o sol da tarde, era difícil imaginar que apenas meses antes haviam compartilhado um dos momentos mais traumáticos de suas vidas. Mas o trauma havia se transformado em conexão. Havia gerado não apenas gratidão, mas compreensão mútua. Elas se tornaram parte das histórias umas das outras, suas vidas entrelaçadas de forma permanente por aquela noite de fogo e coragem. Quando o sol começou a se pôr, elas se despediram com promessas de manter contato. Jazira voltou para casa carregando o novo desenho, sentindo-se mais leve do que em meses. Havia algo profundamente restaurador naqueles encontros, uma lembrança constante de que seu trabalho tinha impacto real e duradouro. Na semana seguinte, a estação recebeu uma honraria municipal. A equipe que participara do resgate de Elizabeth seria reconhecida publicamente por seu heroísmo. Jazira ficou desconfortável com a atenção, preferindo trabalhar nas sombras, mas Carlos insistiu que comparecesse. A cerimônia foi formal, com autoridades fazendo discursos sobre dedicação e serviço público. Jazira mal prestava atenção, distraída pelo peso da medalha em seu pescoço. Então, viu Elizabeth e sua mãe na plateia. A menina acenava entusiasticamente, seu sorriso iluminando o ambiente. Aquele sorriso fez tudo valer a pena. Não a medalha, não os discursos, mas saber que Elizabeth estava ali, viva e feliz, torcendo por ela. Quando a cerimônia terminou e puderam conversar, Elizabeth disse que estava muito orgulhosa de ter uma amiga tão corajosa. Amiga. A palavra ficou com Jazira. Era isso que se tornaram, além de salvadora e salva. Uma amizade improvável, mas genuína, construída sobre circunstâncias extraordinárias, mas sustentada por afeto real. Elizabeth representava não apenas uma vida salva, mas uma conexão humana que enriquecia ambas. Os meses transformaram-se em um ano. Jazira continuou seu trabalho, cada plantão trazendo novos desafios e lições. Enfrentou situações que testaram seus limites, momentos em que duvidou se seria forte o suficiente, mas sempre encontrava forças para continuar, alimentada por memórias de sucessos passados e esperança de futuros resgates. Rafael tornou-se um bombeiro mais experiente, seu idealismo inicial temperado, mas não destruído pela realidade do trabalho. Ele acreditava Jazira como inspiração, dizendo que testemunhar sua coragem naquela noite o ensinara o que realmente significava dedicação. Marcelo passou em um concurso para comandante, assumindo mais responsabilidades na coordenação de operações. Em seu discurso de posse, mencionou o resgate de Elizabeth como exemplo do tipo de trabalho que almejava liderar. Arriscado quando necessário, mas sempre calculado, sempre focado em trazer todos de volta com vida. Carlos, finalmente, se aposentou após 35 anos de serviço. Em sua festa de despedida, ele circulou entre os bombeiros mais jovens, compartilhando histórias e conselhos. Quando chegou a vez de Jacira, ele a puxou de lado para uma conversa privada. Disse que havia visto centenas de bombeiros passarem pela estação ao longo de sua carreira. Alguns eram tecnicamente excelentes, mas careciam de empatia. Outros tinham coração imenso, mas não a disciplina necessária. Raramente ele via alguém que equilibrava perfeitamente ambos. Jazira era uma dessas raras exceções. As palavras tocaram Jazira profundamente. Carlos havia sido seu mentor informal, alguém cujo respeito ela valorizava imensamente. Saber que ele havia dessa forma validava cada dúvida superada, cada medo enfrentado, cada momento de exaustão atravessado. A vida na estação continuou sem Carlos, mas sua influência permaneceu. Novos bombeiros chegaram, trazendo energia fresca e perspectivas diferentes. Jazira se viu assumindo o papel de mentora, compartilhando lições aprendidas, preparando a próxima geração. Uma das novatas, uma jovem chamada Beatriz, lembrava Jazira de si mesma anos atrás, ansiosa para provar seu valor, mas atormentada por inseguranças. Jazira a tomou sob sua asa, oferecendo não apenas treinamento técnico, mas suporte emocional. Contou a Beatriz sobre Elizabeth, sobre aquela noite terrível e gloriosa. Explicou que coragem não significava ausência de medo, mas ação, apesar dele. Disse que duvidar de si mesma era humano, mas não podia deixar que a dúvida a paralisasse quando vidas dependiam dela. Beatriz absorveu cada palavra, seus olhos refletindo a mesma determinação que Jazira reconhecia em si mesma. Era gratificante poder passar adiante o que aprendera, contribuir para moldar bombeiros que, eventualmente, salvariam incontáveis vidas. O segundo aniversário do resgate chegou. Jazira recebeu um convite para o aniversário de Elizabeth, que agora faria 10 anos. A festa seria menor este ano,
cotidiano, algo mais íntimo em casa, mas Elizabeth insistira que Jazira precisava estar lá. A casa estava decorada com simplicidade, balões e faixas coloridas. Elizabeth recebeu Jazira com seu abraço habitual, apresentando-a orgulhosamente aos amigos como a bombeira que salvara sua vida. As outras crianças olhavam Jazira com admiração, misturada à curiosidade. Durante o bolo, a mãe de Elizabeth fez um brinde. Disse que aquele aniversário, como todos os futuros, seria sempre uma celebração dupla, do nascimento de sua filha, mas também de seu renascimento, do segundo chance que Jazira lhe dera. As lágrimas eram inevitáveis, mas eram lágrimas de alegria. Elizabeth havia amadurecido significativamente. Seus desenhos eram mais sofisticados, suas conversas mais profundas. Ela falava sobre querer fazer diferença no mundo, ajudar pessoas, deixar uma marca positiva. Jazira via em seus olhos a semente de algo especial, um espírito que se recusava a ser definido por trauma. Quando a festa terminou e a maioria dos convidados havia partido, Elizabeth pediu que Jazira ficasse mais um pouco. As duas sentaram no quintal, observando as estrelas começarem a aparecer no céu escurecendo. A menina segurava a mão de Jazira, um gesto simples, mas cheio de significado. Elizabeth perguntou se Jazira já havia ficado com medo de não conseguir salvar alguém. A pergunta era direta, sem a filtragem que adultos normalmente aplicariam. Jazira considerou mentir, dar uma resposta reconfortante, mas decidiu pela honestidade. Disse que sim, que sempre havia medo. Medo de chegar tarde, medo de cometer um erro, medo de que seus melhores esforços não fossem suficientes. Mas explicou que o medo provava que ela se importava, que as vidas que tentava salvar significavam algo para ela. Se parasse de sentir medo, talvez significasse que havia se tornado insensível. Elizabeth processou isso em silêncio por um momento. Então disse algo que Jazira nunca esqueceria, que ter medo, mas fazer mesmo assim, era a definição real de coragem. Que Jazira era sua heroína, não porque não sentia medo, mas porque sentia, e ainda assim entrava nos prédios em chamas. Jazira sentiu lágrimas picar em seus olhos. Aquela criança de 10 anos havia articulado algo que ela própria lutara para entender por anos. Coragem não era a ausência de medo, era a escolha de agir apesar dele. Era olhar o perigo nos olhos e avançar de qualquer forma. Elas ficaram ali até a mãe de Elizabeth chamar a filha para dentro. Jazira se despediu com mais um abraço, prometendo não deixar tanto tempo passar antes da próxima visita. Dirigiu de volta para casa sob um céu estrelado, sentindo-se grata pela vida que escolhera. Os anos continuaram, trazendo mudanças e constantes. Jazira foi promovida, assumindo mais responsabilidades na coordenação de operações de resgate, mas nunca deixou de ir às chamadas, de vestir o uniforme e enfrentar o fogo. Era ali, na linha de frente, que se sentia mais viva. Elizabeth cresceu, transformando-se em uma adolescente articulada e determinada. Elas mantiveram contato regular, encontros ocasionais que se tornaram pontos altos em ambas as vidas. A menina desenvolveu interesse por medicina, falando sobre se tornar paramédica ou até médica de emergência. Jazira a encorajava, vendo a conexão natural. Elizabeth queria ajudar pessoas, fazer diferença em momentos críticos. O trauma de seu resgate não a havia quebrado, mas moldado, direcionando sua empatia natural para um propósito concreto. Em um dos encontros, já com Elizabeth aos 15 anos, a jovem perguntou se podia visitar a estação de bombeiros. Queria ver onde Jazira trabalhava, conhecer a equipe, entender melhor aquele mundo. Jazira organizou a visita, animada para mostrar seu segundo lar. Elizabeth ficou fascinada por tudo. Fez perguntas detalhadas sobre os equipamentos, os procedimentos, os desafios. Conversou longamente com Beatriz, que agora era uma bombeira experiente, sobre como era ser mulher naquela profissão. Absorveu cada informação com interesse genuíno. Quando a visita terminou, Elizabeth abraçou Jazira e disse algo surpreendente, que talvez, além de medicina, ela considerasse se tornar bombeira também, que havia algo poderoso em poder salvar vidas da forma que Jazira salvara a dela. Queria passar adiante aquele legado. Jazira sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho pelo interesse de Elizabeth, pela compreensão profunda do que significava aquela vocação. Preocupação pelos perigos inerentes, pela dureza emocional da profissão. Mas sabia que não podia proteger Elizabeth de suas próprias escolhas, apenas apoiá-la. Os anos transformaram sua relação. Deixaram de ser salvadora e salva, para se tornarem verdadeiras amigas, confidentes. Elizabeth compartilhava suas aspirações, seus medos adolescentes, suas descobertas sobre si mesma. Jazira oferecia conselhos quando pedidos, mas principalmente presença e escuta. Uma noite, anos depois do resgate original, Jazira recebeu uma ligação de emergência. Grande incêndio em prédio residencial, múltiplas vítimas potenciais. A adrenalina
adrenalina familiar inundou seu sistema enquanto ela se preparava. Mesmo após tantos anos, aquela sensação nunca diminuía. O incêndio era severo, lembrando-a daquele outro, anos atrás. As chamas devoravam os andares superiores, pessoas gritavam nas janelas, o caos reinava. Jazira coordenou sua equipe com a experiência de anos, mas também entrou pessoalmente, não conseguindo ficar de fora quando vidas estavam em risco. Dentro do prédio, a fumaça era densa, o calor insuportável. Jazira varreu os andares sistematicamente, encontrando e evacuando moradores presos. Em um dos quartos, encontrou uma criança pequena, não mais que 6 anos, escondida debaixo da cama. Por um momento, viu Elizabeth. Via aquela menina de 7 anos, desacordada, segurando seu ursinho. Via o medo, a vulnerabilidade, a fragilidade da vida humana. Mas agora, anos mais experiente, também via a resiliência, a força, o potencial de recuperação. Salvou a criança, levando-a para fora enquanto parte do teto desabava atrás dela. Paramédicos a estabilizaram rapidamente. A mãe da menina chegou correndo, gritando de alívio ao ver sua filha viva. Jazira observou o reencontro, sentindo a familiaridade profunda da cena. Quando tudo terminou e ela voltou para casa de madrugada, Jazira olhou para os desenhos de Elizabeth em sua parede. Pensou em como uma noite, anos atrás, havia mudado múltiplas vidas. Não apenas Elizabeth e sua mãe, mas também ela própria. Aquele resgate a transformara, solidificando sua identidade como bombeira. Na manhã seguinte, ligou para Elizabeth para contar sobre o resgate. A jovem, agora com 18 anos e prestes a entrar na universidade, ouviu com atenção. Disse que histórias assim reforçavam sua decisão de cursar medicina com foco em emergências. Queria estar lá nos momentos críticos, fazer diferença quando mais importava. Jazira sentiu uma satisfação profunda. O ciclo se completava de forma inesperada. Ela havia salvado Elizabeth, que agora dedicaria sua vida a salvar outros. O impacto de uma única noite reverberava através dos anos, tocando incontáveis vidas futuras. Elizabeth prestou vestibular e passou em medicina. Sua festa de comemoração foi modesta, mas alegre, cercada de família e amigos próximos. Jazira estava lá, orgulhosa como se fosse família, de sangue. Em muitos aspectos eram. Compartilhavam um vínculo forjado em circunstâncias extremas, temperado por anos de amizade genuína. Durante a festa, a mãe de Elizabeth puxou Jazira de lado. Com lágrimas nos olhos, agradeceu novamente pelo dom da vida de sua filha. Disse que cada conquista de Elizabeth, cada marco alcançado, era possível apenas porque Jazira entrara naquele prédio em chamas anos atrás. Jazira abraçou a mulher, compartilhando sua emoção. Explicou que ela era apenas parte de uma corrente maior. Cada bombeiro que entrara naquele prédio contribuíra. Cada paramédico que tratara Elizabeth. Cada médico que a cuidara no hospital. Cada terapeuta que a ajudara a processar o trauma. Salvamento era sempre um esforço coletivo. Mas sabia também que havia escolhido correr através daquele corredor em chamas. Havia tomado a decisão consciente de arriscar sua própria vida. E faria, novamente sem hesitação. Porque aquele era seu propósito, sua vocação, a razão pela qual vestia aquele uniforme. Os anos na estação continuaram acumulando. Jazira viu gerações de bombeiros passarem, alguns permanecendo por décadas, outros descobrindo que aquela vida não era para eles. Ela permaneceu constante como o próprio fogo que combatia, dedicada como sempre fora. Rafael eventualmente se tornou comandante de sua própria estação. Beatriz se especializou em resgates aquáticos. Novos rostos chegavam, trazendo energia e perspectivas frescas. Mas a missão permanecia a mesma: proteger vidas, servir a comunidade, estar presente nos piores momentos das pessoas. Elizabeth começou a faculdade de medicina, mergulhando nos estudos com intensidade característica. Ela ligava ocasionalmente para Jazira, compartilhando descobertas e desafios. Falava sobre anatomia e fisiologia, sobre primeiros socorros e procedimentos de emergência. Seu entusiasmo era contagiante. No final do primeiro ano, Elizabeth fez estágio em um pronto-socorro. Pela primeira vez, experienciou diretamente o que significava trabalhar sob pressão extrema, tomar decisões que afetavam vidas. Ligou para Jazira depois de um turno particularmente difícil, sua voz tremendo. Havia perdido um paciente, uma criança, vítima de acidente. A equipe fizera tudo certo, mas não fora suficiente. Elizabeth estava devastada, questionando se conseguiria lidar com aquilo, se era forte o suficiente para aquela carreira. Jazira ouviu com paciência, deixando Elizabeth expressar sua dor e dúvida. Então compartilhou sua própria experiência com perda, com as vezes que chegara tarde demais, que seus esforços não bastaram. Explicou que aquela dor nunca desaparecia completamente, mas se aprendia a carregar, a transformar em combustível para fazer melhor na próxima vez. Disse que perder ainda doía,
deprimia, mesmo após décadas, mas cada vida salva valia cada cicatriz emocional, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, porque as alternativas eram desistir ou se tornar insensível, e nenhuma delas era aceitável. Precisavam sentir a dor para continuar se importando. Elizabeth absorveu as palavras, encontrando nelas a força para continuar. Voltou ao hospital no dia seguinte, determinada a honrar aquela perda fazendo melhor, salvando mais vidas. Jazira reconheceu naquela determinação sua própria resiliência, a recusa em deixar que o trauma vencesse. Os anos passaram em um piscar de olhos. Jazira celebrou 20 anos no Corpo de Bombeiros, uma marca que poucos alcançavam. A estação organizou uma pequena festa, colegas novos e antigos reunidos para reconhecer sua dedicação. Ela se sentiu humilde e grata por ter encontrado seu lugar no mundo. Elizabeth estava lá, agora formada em medicina e fazendo residência em emergência. Ela deu um discurso curto, mas emotivo, contando sobre como Jazira salvara sua vida e depois a inspirara a salvar outras. Disse que carregava a lição daquela noite em cada plantão. Nunca desistir, sempre lutar por mais um segundo, sempre acreditar que diferença era possível. As duas se abraçaram enquanto a sala aplaudia. Naquele momento, Jazira sentiu a completude de sua jornada, não porque havia terminado, mas porque via claramente o impacto de suas escolhas. Uma vida salva se multiplicara em muitas outras. Um ato de coragem gerara inspiração que se espalharia por gerações. Depois da festa, Jazira e Elizabeth sentaram juntas, relembrando aquela noite agora distante. Tantos anos haviam passado, mas as memórias permaneciam vívidas. O medo, a coragem, o alívio, a conexão, tudo ainda pulsava, real e poderoso. Elizabeth confessou que às vezes ainda sonhava com o fogo. Não eram pesadelos exatamente, mas memórias que sua mente processava durante o sono. Disse que nesses sonhos sempre via Jazira emergindo da fumaça, uma figura de segurança e salvação. Acordava sentindo-se protegida, amada, lembrada de que não estava sozinha. Jazira admitiu que também pensava naquela noite frequentemente. Era seu ponto de referência, seu lembrete de por que fazia aquilo. Quando missões difíceis a esgotavam, quando a burocracia a frustrava, quando duvidava se ainda tinha forças para continuar, pensava em Elizabeth. Em como uma escolha, um momento de coragem, reverberava através dos anos. Elas falaram sobre futuro. Elizabeth planejava se especializar em medicina de trauma, trabalhando em hospitais que recebiam as vítimas mais críticas. Queria ser a pessoa que dava continuidade ao trabalho que bombeiros como Jazira começavam nas ruas. Queria ser o próximo elo na corrente de salvamento. Jazira compartilhou que pensava em eventualmente se tornar instrutora, dedicando mais tempo a treinar novos bombeiros. Não estava pronta para se aposentar completamente do campo, mas via valor em passar adiante décadas de experiência. Cada bombeiro bem treinado salvaria múltiplas vidas ao longo de sua carreira. O futuro se estendia diante delas, cheio de possibilidades e incertezas, mas ambas tinham certeza de uma coisa: continuariam fazendo diferença, cada uma em seu campo, cada uma com suas habilidades únicas, mas unidas pelo mesmo propósito fundamental de servir, proteger, salvar. Quando se despediram naquela noite, o abraço durou mais que o usual. Havia gratidão ali, mas também reconhecimento mútuo. Duas mulheres fortes, cada uma inspirando a outra, cada uma tornando o mundo um pouco melhor através de suas escolhas diárias. Jazira dirigiu de volta para casa sob um céu estrelado, sentindo paz profunda. Sua vida não havia sido fácil. Enfrentara preconceito, dúvida, perigo constante, perda inevitável, mas também experimentara propósito, conexão, a satisfação profunda de saber que importava, que suas ações tinham peso e significado. Pensou em todas as pessoas que cruzaram seu caminho. Carlos, que a mentoreara, Rafael, que ela inspirara, Beatriz, que ela treinara, Marcelo, que confiara nela nos momentos críticos, e, acima de todos, Elizabeth, que representava o melhor resultado possível de seu trabalho. Uma vida não apenas salva, mas florescendo. Chegou em casa e foi direto para o quarto onde mantinha seus troféus mais preciosos. Não medalhas ou certificados, mas o ursinho de pelúcia e os desenhos de Elizabeth. Tocou cada um suavemente, lembrando-se de que aqueles objetos simples representavam algo extraordinário. Na manhã seguinte, Jazira acordou cedo para mais um plantão. Vestiu seu uniforme com o mesmo cuidado de sempre, cada peça um lembrete de sua identidade e propósito. Olhou-se no espelho, vendo não apenas seu reflexo, mas todas as pessoas que havia salvo, todos os momentos que havia feito diferença. O alarme tocou quando ela chegou na estação. Outra chamada, outro incêndio, outra oportunidade de fazer o que fazia melhor. Jazira correu para o caminhão junto com sua equipe, adrenalina já acelerando seu coração. Não sabia o que encontraria, mas sabia que estaria pronta.
conta, porque era isso que fazia, era quem era, bombeira, salvadora, heroína, não porque buscava reconhecimento, mas porque acreditava profundamente que cada vida importava, que cada segundo contava, que desistir nunca era opção. Enquanto a sirene cortava o ar da manhã, Jazira pensou em Elizabeth, provavelmente acordando para mais um plantão no hospital. Pensou em todas as pessoas que ambas ajudariam naquele dia, vidas que tocariam, diferenças que fariam. O ciclo continuava, de resgate em resgate, de vida salva em vida salva, de momento crucial em momento crucial. Jazira e Elizabeth, cada uma em seu campo, carregando adiante o legado daquela noite de fogo e coragem, provando que um ato de heroísmo não era apenas um momento isolado, mas o início de ondas que se propagavam eternamente. E enquanto o caminhão vermelho rasgava as ruas de São Paulo em direção a mais uma emergência, Jazira sorriu, porque sabia, com certeza absoluta, que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer, salvando vidas, fazendo diferença, sendo a mudança que o mundo precisava. Esta é a história de Jazira, mas também é a história de cada bombeiro que coloca sua vida em risco por desconhecidos. É a história de cada pessoa que escolhe servir em vez de ser servida, que corre em direção ao perigo quando outros fogem, que acredita que uma vida pode fazer diferença. E você que está assistindo agora, de qual cidade está nos acompanhando? Qual sua história? Já parou para agradecer aos bombeiros, paramédicos, profissionais de emergência que protegem sua comunidade todos os dias? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias de coragem e superação. Siga nossas redes sociais para mais conteúdo inspirador e, mais importante, comente abaixo seu nome e sua cidade. Queremos saber quem está conosco nessa jornada de reconhecer e celebrar os verdadeiros heróis do cotidiano. Vamos criar uma corrente de gratidão que atravesse todo o Brasil, porque no final somos todos conectados. Cada vida salva hoje pode ser a pessoa que salvará outra amanhã. Cada ato de coragem inspira 1000 outros, e cada um de nós tem o poder de fazer diferença, seja entrando em prédios em chamas ou simplesmente reconhecendo e apoiando aqueles que o fazem.